Somos o resultado de nossas escolhas. Pablo Neruda disse uma vez: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Saber escolher é a essência da liberdade, correto? Por isso, nossa palestra vai falar sobre escolhas, zona de conforto e sobre empreendedorismo. Trago para vocês a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e a maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, e do Nateia Coworking. É também fundadora e curadora do evento anual Virada Empreendedora aqui em São Paulo, um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, e também consultora do projeto Itaú Mulher Empreendedora. Por favor, Ana Fontes, pode vir ao palco. Oi. Oiê. Opa, agora tá. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Todo mundo acordado? Sim. Firmes, fortes, com muito café? Todo mundo? Bom, prazer enorme, quero agradecer demais o convite de estar aqui num feriadão e esse monte de gente. Nossa, sensacional. Eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, sou empreendedora há quase 9 anos, sou mãe de 2 filhas, 2 meninas, casada, tenho 50 anos. Não parece que tem 50 anos, né, gente? Fala, por favor. Não parece. Preciso alimentar meu ego, gente. É de sábado. Tem 31. Ai, que lindo, maravilhoso. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse ambiente das mulheres empreendedoras, que eu trabalho há quase 9 anos, ajudando, apoiando e desenvolvendo essas mulheres para poder trabalhar nos seus negócios. Eu mesmo sou empreendedora, além da rede, eu tenho a Virada, mais um espaço compartilhado, e também dou aula em 2 locais também para ajudar pessoas que querem empreender. Quem aqui já é empreendedora, levanta a mão. Não importa se tem CNPJ, que já é empreendedor. Empreendedor é quem já está na vida. Olha, quase todo mundo. Super. Fácil empreender? Não. Opa! É nós todo dia, né? É uma luta diária. Nós fizemos a maior pesquisa do mundo para avaliar as mulheres empreendedoras. O que é esse fenômeno? O que está acontecendo? Nós estamos nesse universo há cerca de 9 anos e nós não víamos nenhum estudo, de fato, bastante profundo e com todas as informações que a gente imagina serem interessantes para poder a gente ajudar essas mulheres que cada vez mais estão empreendendo. Então, eu vou dar um resumo para vocês aqui do que é esse universo que está acontecendo para ajudar todas nós a conseguir seguir em frente. O que nós avaliamos nesse resumo? Qual é o perfil dessa mulher, de onde ela vem, quem que ela é, quais são as dificuldades, como é que é família, como é que são as habilidades dela para empreender. E aí, por que a gente fala que é a maior pesquisa? Porque nós entrevistamos 1.376 mulheres no Brasil inteiro, numa pesquisa chata da peste, porque eram 25 minutos para responder a pesquisa. O feedback que a gente recebia das empreendedoras era assim: nossa senhora, eu fiz uma autoavaliação aqui do meu negócio respondendo essa pesquisa, o que foi uma coisa boa. Então, assim, uma pesquisa profunda que a gente conseguiu de verdade saber quais são as necessidades e dificuldades dessas mulheres, de nós, né, que empreendemos. E nós tivemos representatividade no Brasil inteiro, em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todo mundo mais ou menos equilibrado, para a gente ter de verdade uma amostra que a gente pudesse falar: puxa, isso de fato representa o que as mulheres são no Brasil. E aí, olhando assim a base como um todo, o que a gente percebeu? A maioria das mulheres tem mais ou menos 38, 40 anos, essas mulheres que empreendem. Boa parte delas tem filhos, né? Quem aqui tem filho? Quem é mãe? É nós também, né? Tem filho, é a nossa realidade. Olha um dado que a gente achou super interessante. 44% delas é chefe de família. O negócio é o que sustenta a família. Quem aqui é chefe de família? Faz sentido o que está escrito aí?
né? O negócio, o nosso dia a dia, a nossa relação é o que sustenta o dia a dia da nossa... É interessante isso, né? Quando você olha esse dado, você vai para a pesquisa do IBGE, que mede todo mundo, sem ver se é empreendedor ou não é empreendedora, esse número é 35%. Então, as mulheres estão empreendendo e estão chefiando as famílias no que diz respeito à despesa do dia a dia. A maior parte delas é casada e boa parte também tem um grau de instrução bem elevado, o que é bom também, porque está buscando conhecimento, está buscando empreender. Aí, a gente falou o seguinte, nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce junto uma empreendedora. Porque o que normalmente acontece, o mundo corporativo, quem já trabalhou em empresa aqui? Quem já trabalhou em empresa? O mundo corporativo é legal com a gente? Quando a gente tem filho pequeno, quando precisa sair quando a criança está com febre? Quando precisa sair para uma festinha da escola durante o dia? Não, só bico e cara feia, né? E, infelizmente, ainda é a realidade que a gente enfrenta. Então, o empreendedorismo virou um caminho para boa parte dessas mulheres que não querem mais ficar nesse ambiente, e esse ambiente vai mudar, nos próximos anos ele vai mudar, não tem como não mudar, mas, ao mesmo tempo, querem se manter na ativa, né? Querem continuar sendo profissionais, continuar fazendo alguma coisa que elas gostam, e empreender virou um grande caminho, e isso que é interessante. Quando a gente pergunta, olha, a grande maioria está de 30 a 39 anos, 43%. Por quê? Porque 43%, 30 a 39 anos, é hoje onde a faixa de idade onde as mulheres esperam para ter filho, né? Na minha época, lá atrás, as mulheres tinham filhos com 25, 26, hoje é de 30 a 35 anos. Aí você olha isso daqui, você vê claramente por que significa, né? A gente pergunta do estado civil, 61% é casado ou mora junto, mas a gente teve uma amostra bem interessante de mulheres solteiras. E tem 2 outros movimentos interessantes aqui. As mulheres de 50 ou mais, o que está acontecendo? Essas mulheres, algumas até eram donas de casa mesmo, os filhos cresceram, já têm agora a própria vida, já vão para a faculdade ou coisa parecida, e ela se olha com 50 anos, super inteligente, capaz, ativa, e precisa fazer as coisas. E aí o mercado de trabalho aceita mulheres com 50 anos? Nem mulher, nem homem, ninguém. Com acima de 45 anos, o mundo corporativo, infelizmente, não aceita. Então, esse é um movimento muito grande que está acontecendo também. Essas mulheres que eram donas de casa e que agora elas estão empreendendo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque é uma capacidade, uma força, uma experiência e uma generosidade muito grande também. Aí a gente perguntou para essas mulheres, o que mais compromete a renda da sua família? Moradia é o primeiro item disparado, né? Todo mundo tem um comprometimento muito forte com moradia. Mas, quando você separa a classe A e B da classe C, a moradia para a classe C é absurdo. Fica muito mais alto, porque normalmente não tem condição de comprar uma casa, tem que pagar aluguel, e aluguel compromete mais. Quando você vai para a classe A e B, educação acaba comprometendo um volume maior do que o que compromete para a classe C. Então, isso é um dado bastante interessante para a gente entender quais são as dificuldades delas. Aí, olha que interessante. A gente pergunta para essas mulheres em relação à rede de apoio. O que é rede de apoio? Marido, companheiro, pai, mãe, família, as pessoas que no dia a dia ajudam essa mulher a empreender e a tocar a vida delas. E aí o que a gente percebe? Em linhas gerais, meninos, não é nada contra vocês, tá? Não fiquem me olhando assim, tipo, o que essa mulher vai falar, pelo amor de Deus? Em linhas gerais, os homens fazem assim, vai lá, que legal, vai dar certo. Eles incentivam, falando, na hora de dividir as tarefas, quem faz quase todas as tarefas de casa? Olha só, está vendo? Não fui eu que falei. Foram elas. E a pesquisa, não fui eu. Então, assim, a maioria dos homens até incentiva, mas na hora do vamos ver, do cuidar dos filhos, limpar... A gente perguntou as tarefas de forma aberta. Quanto tempo você gasta para cuidar dos filhos, limpar a casa, cuidar de tudo? E, normalmente, é a mulher que ainda é responsável por boa parte dessas tarefas. E aí, o que a gente precisa? Uma divisão de tarefas. Os meninos estão todos rindo, olhando para mim, tipo assim, desgraçada, né? A partir de
daqui a pouco, aqui está aqui do meu lado, vai falar, a partir de segunda-feira, tudo dividido. É isso aí, eu quero essa reação mesmo, tudo dividido. Na minha casa, todo mundo divide as tarefas. Eu e meu marido não tem essa, não, de tarefa de menina e tarefa de menino. Lá é dividido. Nós somos uma família. Nós temos, eu sou mãe, ele é pai, a casa é nossa, não é minha, então tudo nós dividimos. E é assim que funciona, ele trabalha, eu trabalho, né? Eu não tenho mais tempo que ele, então temos que dividir. Esse é o X da questão, porque senão a gente não consegue, né? Eu detesto aquela imagem que colocam na gente de supermulher. Porque o que significa essa supermulher? Exato. Eu não vou repetir o que ele falou, porque não fica bem para mim, mas tudo bem. Assim, ela só se fode. Nesse nível. Então, espera aí. E aí, o que acontece? Assim, é uma imagem que traz muita culpa para a gente. Porque Mulher Maravilha é a super-heroína que faz tudo perfeito. É uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, uma dona de casa perfeita, uma empreendedora perfeita. Isso é possível? Claro que não. Se vocês olharem minha unha de perto, vocês não vão acreditar. Horrível. O cabelo está presinho por quê? Não deu tempo ainda de fazer as coisas, ele está encebadinho. Então, assim, não dá para ser perfeito, gente, é impossível. Minhas filhas, de vez em quando, comem miojo, sim. Não é todo dia, claro, mas não é. Precisa tirar essa imagem de que a gente tem que ser a dona de casa perfeita, a rainha do lar, a super mulher, não é isso? Isso é horrível. A gente trabalha, em média, 5 horas a mais por semana do que os homens. E não sou eu que estou falando, é a Organização Internacional do Trabalho. E isso é importante a gente mudar, porque senão a gente enlouquece. Você vê um monte de mulher que você fala com elas, elas não conseguem nem ficar paradas, de tão ansiosas, não é assim? Todas se reconhecendo, não é? Rola um amor quando a gente vê isso, né? Rola uma empatia, uma coisa, assim, dá um negócio, é isso. Rola um amor, porque você fica assim, meu, quanta coisa você tem que fazer, não é assim? Então, assim, a gente precisa mudar esse quadrinho, né? Os meninos podem rir também, tá? Vocês não vão ser destruídos, não, fiquem tranquilos. Aí a gente pergunta para elas qual é o tempo do negócio. E aí, é claro, a grande maioria tem negócios novos, de 0 a 3 anos. Por quê? Está todo mundo empreendendo. Né? Empreender virou o caminho. Então, você tem mais gente empreendendo, 42% aqui com menos de 3 anos. E você tem 19% que a gente fica até feliz que está nesse momento vai ou racha. Você sabe o que é esse momento vai ou racha? No mundo dos empreendedores, a gente diz o seguinte, que o negócio dá certo, em média, ele leva de 3 a 5 anos para dar certo. Né? É o momento que ou você está no caminho certo e o negócio vai virar, ou vai dar água e você vai ter que buscar outra opção. Não é assim que funciona? É o momento vai ou racha. Eu conheço pouquíssimos casos de negócio que deram certo antes de 3 anos. Se alguém conhece alguém que está ganhando dinheiro, se dando bem antes de 3 anos, me conta que eu vou pôr nessa lista dos pouquíssimos. Porque a grande maioria leva de 3 a 5 anos, essa é a realidade de todo mundo, a não ser que você tenha descoberto algo absolutamente sensacional. Não vale drogas, tá? Porque drogas você já começa a vender e você já começa amanhã, já tem lucro, tudo, então não vale. Isso, negócios lícitos. Negócios ilícitos não vale. Bom, e aí a gente perguntou um pouquinho sobre o perfil dos negócios dessas mulheres. A grande maioria tem negócio no setor de serviço. Por que isso? Porque não exige um investimento inicial muito grande. Né? Você não precisa abrir uma loja, pegar um dinheiro para você colocar ali no começo. Então, a maioria tem no setor de serviço. Quando você separa isso pelas classes sociais, aí você vê que quem tem mais no setor de serviço é a classe AB e que tem o número baixa um pouquinho para a classe C, que tem mais comércio. Porque, de verdade, acaba abrindo portas, né, próximos de onde está, e isso acaba sendo mais fácil. Então, esse é um dado bem interessante. Quanto maior a classe, mais a concentração em serviço. Quem tem sócio aqui? O marido? Levanta a mão. O marido é sócio do negócio. Oh, é isso aí, né? Maridões na sociedade. A gente tem também aqui um percentual bem significativo, 35%, cujos sócios são os maridos. Né? Depois vocês me contam como é que rola essa sociedade? Depois. Tem uma lenda urbana, é lenda urbana, tá, meninos? É lenda urbana, que diz o seguinte, que quando a mulher começa a faturar muito e o negócio começa a dar um volume bem alto, tem 2 lendas urbanas. Uma é que a mulher separa do marido, é lenda urbana, tá?
E a outra é que alguns maridos assumem o negócio. Isso também é lenda urbana, tá certo? Lenda urbana também, não é? Eu conheço alguns casos dessas lendas urbanas, tá? Bom, enfim. Aí, olha outra coisa super interessante. Ter negócio é fácil, né, gente? Como a gente falou, né? E aí, o que a mulherada faz? Olha aquele número lá em cima. 2 negócios, 19% das mulheres têm 2 negócios ao mesmo tempo. Como é que vocês conseguem? Conta para mim. Porque ter um já é um inferno, né? A gente já fica louca todos os dias. A mulherada não quer ter só um, quer ter 2. Né? Não vamos ter pouca dificuldade, vamos ter dificuldade assim para ajudar, né? Vamos ter 2 negócios. Então, isso a gente achou super interessante, mas espera aí, pelo amor de Deus, né? A gente perguntou onde mais elas divulgam o negócio dela nas redes sociais. Bate isso para vocês? Facebook, Instagram, é isso? É isso. Assim, as outras redes também usam, mas Facebook e Instagram disparado para a divulgação dos negócios. Então, assim, é uma importante ferramenta para vocês conseguirem a divulgação. Aí, a gente perguntou local de trabalho, a mulherada alterna, como boa parte trabalha em serviço, às vezes trabalha em casa, às vezes trabalha no café, às vezes usa um escritório compartilhado, e isso fica uma composição. Nós estamos vivendo um mundo diferente, não dá para você viver num mundo onde só trabalha em casa, só trabalha num escritório. Hoje o mundo é muito mais tranquilo, você tem muito mais opções de você conseguir trabalhar e fazer o seu negócio. Tem um outro dado super importante. 41% das mulheres iniciaram o seu negócio sem nada, nenhum dinheiro. Começaram absolutamente do zero. Quem começou do zero aqui sem nenhum dinheiro, levanta a mão. Nossa, é nós, né? É nós, heroínas da resistência. A maioria não tem investimento interno, ou melhor, externo. A maioria pega o que tem, né, e se vira para começar o negócio. Então, esse é um dado também muito interessante. Agora, nós temos ainda um volume de faturamento muito pequeno na grande maioria. Você vê que tem uma concentração. 33% das mulheres faturam R$10.000 por mês, e você tem 36% das mulheres que faturam até R$2.500 por mês. E acreditem, a pesquisa é muito extensa, a gente está dando só uma visão geral. Dessas de 2.500, tem uma parte significativa que sustenta a casa com os 2.500 de faturamento do negócio por mês. Isso é um dado muito importante, isso é algo que a gente tem que olhar. E tem gente faturando R$100.000 por mês, tem um volume também considerável. Aí, olha que dados interessantes. Mulheres e finanças. Eu não vou mostrar. Quem ama finanças aqui, levanta a mão. De verdade, ó, do fundo do coração, hein? É do fundo do coração? Então, tá bom. Uma parcelinha aqui falou que ama do fundo do coração. Tem que acelerar, que só tem 10 minutos. Ó, vamos lá, me ajudem. A gente pergunta a questão da dívida. Não tem diferença de classe em relação à dívida. Todas as mulheres, em média, 35% no nível de endividamento, né? A gente pergunta se elas investiriam mais na empresa, se tivesse mais acesso a melhores linhas de crédito. Claro, né? Vocês também investiriam, né? E dívida, gente, apesar da gente ter essa visão, dívida nem sempre é uma coisa ruim. Dívida, para crescer o negócio, é bom, né? Só precisa achar dívida boa, não precisa pegar dívida ruim. Essa é a grande questão que a gente precisa olhar aqui nesse modelo. E aí, olha que legal, a gente pergunta quem faz controle financeiro do negócio. 14% falaram que não controlam nada, zero. Nem um caderno, nem, sei lá, um papel de pão, nada. A gente ficou chocada. 14% disseram que não controlam nada. Vocês também estão chocados, que nem a gente. E aí, 33% Excel, é nós, não tem problema, Excel, não é aí, está ótimo. E algumas ainda têm um software, mas aí um modelo mais sofisticado. Uma outra pergunta que a gente faz: como é que você se prepara financeiramente para imprevistos? Sabe o que são imprevistos, né? Você fica doente, tem um problema, não sei o quê. O que 8% das mulheres responderam? Negócio não está sujeito a imprevistos. Assim, pausa dramática agora. Como assim, amiga? Negócio não está sujeito a imprevistos. Como assim? Como assim?
A gente falou, esse número tinha que ser 0, não podia aparecer. Não, essa vende drogas, é verdade. Pode ser venda de drogas, é verdade. E aí, olha que louco, 58% disseram o seguinte, 58, gente, quando o imprevisto vier, eu me viro. Não é assim? É nós, né? Assim. Quando vier, eu dou um jeito. Pelo amor de Deus. Não pode ser assim, né? E aí, felizmente, a gente viu aqui um número de 20% que tem uma reservinha financeira. Não é uma reserva gigante, mas tem uma reserva. Porque, gente, negócio, o que mais é o negócio? Risco. Né? Todos os dias a gente não sabe, a gente entra o primeiro dia do mês, eu tenho assim no meu negócio, a gente entra o primeiro dia do mês devendo. Não é assim que a gente começa o mês? Eu começo todo mês devendo e rezo, eu rezo para não terminar devendo, amiga, não dá. Rezo para não terminar devendo, a gente não pode, né? Mas assim, a gente começa o mês devendo, se quem tem funcionário, eu tenho funcionário, eu devo todo mês, funcionário, aluguel, tudo no primeiro dia. Aí já começo a ficar nervosa no primeiro dia. Então, assim, negócio é imprevisto, é isso. A gente pergunta as razões para empreender. Todas as razões das mulheres para empreender não estão relacionadas a dinheiro, estão relacionadas à emoção. Estão relacionadas a, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero realizar um sonho, eu quero inspirar as pessoas, eu quero conseguir uma renda melhor. Não, isso é muito legal. Agora, o que é muito interessante, ter mais tempo com a família também não é a principal razão, porque tem mais tempo? A gente trabalha menos? Alguma de vocês trabalha menos? Me conta o que vocês fazem. Mas, né, o empreendedor é Teleton, 24/7. Está o tempo inteiro ligado para receber uma chamada, né? A gente fica o tempo inteiro. Mas, enfim. Aí a gente pergunta quantas horas elas trabalham por semana. Olha que loucura. 37% trabalham mais de 45 horas por semana. Eu quero descobrir essa parcela aqui, ó, de 14% que trabalha menos de 25 horas. Quero descobrir o que faz. Vende drogas. Puxa, cara, é verdade, vende drogas. É isso. Só pode ser. Porque 25 horas por semana só dá para vender drogas. Outra coisa não é possível. Então, assim, esse é um dado. Claro, quando a gente pergunta para elas se deveria trabalhar mais ou menos, a maioria delas, das que está com menos de 25 horas, fala que precisa trabalhar mais, para poder conseguir fazer o negócio andar. E aí, um dado bem legal. Há uns 4 anos, a gente vem falando da necessidade das mulheres participarem de eventos de networking para poder aumentar a rede de relacionamento. E, felizmente, esse dado melhorou. Nós temos 2/3 das mulheres hoje que vão a eventos para poder conhecer pessoas, trocar informação. Isso é muito interessante. Participam de redes de apoio, têm diversas razões para buscar, vão buscar conhecimento, capacitação. A Rede Mulher Empreendedora existe há 7 anos. A gente está hoje com 300 mil mulheres na rede, e a gente promove por ano, a gente estava falando isso na hora do almoço, 40 eventos por ano no Brasil inteiro. É uma loucura, a gente é quase uma agência de eventos, né? Porque assim, isso é muito importante, as mulheres precisam conhecer umas às outras, elas precisam de apoio, de capacitação, e isso para nós é importante. A gente pergunta se elas estão preparadas para empreender, todo mundo está preparado, estamos ali. Fortão, está todo mundo falando que as coisas vão dar certo, que vai empreender. Em relação ao desenvolvimento, aí é só para dar uma visão geral para vocês, porque o meu tempo já está praticamente acabando. A gente perguntou para elas aonde elas gostariam mais de se desenvolver, quais são as áreas que elas gostariam, o que elas dominam e o que elas gostariam de desenvolver. O que a gente achou muito curioso é que todas disseram que atendimento a clientes elas dominam, não tem problema. Não é assim? Todo mundo, ninguém tem dificuldade de atendimento a clientes. Todas responderam isso. Eu atendo o cliente super bem, não tenho nenhuma dificuldade, está tudo certo. Mas onde eu tenho dificuldade? Oi? Mas não vende, é uma coisa curiosa, né? Assim, uma empresa existe para quê, gente? Vender e ter cliente. É isso. Uma empresa pode sobreviver até sem vocês mesmos. A minha empresa pode sobreviver sem eu mesmo. Mas não sobrevive se eu não vender e não tiver cliente. É a razão da nossa existência, né? Ter cliente. Então, né, esse dado deveria ser um pouquinho diferente. Aí a gente pergunta onde elas gostariam de se aprofundar. Vê se vocês se identificam. Em finanças,
Né? Quem gostaria de se aprofundar em finanças? Diz para a gente. Eu também, tá? Eu também. Finanças é um tema muito ainda. Finanças tem uma questão cultural muito forte. Nós fomos, como sociedade, né, e eu estou falando aqui de questões históricas, nós não fomos preparadas e nem orientadas desde cedo para cuidar das finanças, para cuidar do dinheiro. Sempre foi a figura do homem, que é a figura que trazia o dinheiro para casa, e o provedor, e a mulher fazia a distribuição. Então, o que eu mais ouço hoje das empreendedoras, o que acontece? A área financeira, ela deixa ou para o marido, ou para um sócio, ou até para um funcionário. O que eu mais vi nesses últimos 5 anos foi mulheres fechando os negócios porque tomaram bola nas costas, porque tiveram fraude, inclusive dos próprios maridos. Tá? Casos, inclusive, dos próprios maridos. Então, assim, gente, não precisa ser um especialista em finanças, mas precisa entender qual o preço que você vai fazer, qual o produto, como é que se você tem estoque, qual é o seu fluxo de caixa. A gente tem que parar de ter medo disso, porque quando a gente tem medo disso, a gente acaba não cuidando direito do nosso negócio. E aí eu vou falar uma coisa bem rápida, porque eu acho que o meu tempo já está quase acabando. Outro dia eu descobri uma questão histórica bem importante. Até a Constituição de 1988, nós, mulheres, se ficássemos viúvas, não podíamos cuidar do nosso dinheiro. Vocês sabiam disso? Tem menos de 30 anos. Está na Constituição anterior à de 88, que se a mulher ficasse viúva, tinha que ser eleito um tutor legal do sexo masculino, que poderia ser um familiar, para cuidar do dinheiro, porque ela era considerada incapaz de cuidar do dinheiro. Tem menos de 30 anos. Então, a gente precisa tirar essa chavinha da nossa cabeça de que a gente não pode cuidar do dinheiro. Dinheiro é importante, né? Dinheiro é o resultado do nosso trabalho, da nossa luta, e a gente precisa aprender a cuidar dele. Não precisa ser mega especialista em DRE. Quem gosta de DRE aí? Alguém gosta de DRE? Uma pessoa levantou a mão. Quem gosta de DRE? Levanta a mão. Olha aqui. Gente, assim, demonstrativo de resultados, né? Isso é sensacional. O seu negócio, você tem que saber, né? Não faz sentido. Enfim, mas também precisa aprender de vendas, de marketing, de comunicação, ou seja, são assuntos relacionados ao universo dos negócios. A gente tem muito ainda que aprender em relação a isso e tem que buscar. Onde a gente mais busca informação? Claro, em redes de empreendedorismo, palestra, cursos, mas um dado que a gente achou legal compartilhar. Nós estamos lendo livros sobre o assunto. Isso é muito legal. A gente está buscando informação onde é mais importante, né? A gente está buscando referência. Isso é muito importante, gente. A gente conseguir buscar informação, porque para desenvolver um negócio, para o seu negócio dar certo, tempo esgotado. Ele foi ali para me mostrar que o tempo estava esgotado. Estou brincando, estou acabando. Enfim, quando a gente pergunta para ela se os negócios estão melhores, em relação a 3 anos atrás, a maioria diz que o negócio está bem. Para os próximos 3 anos, olha o que acontece. Todo mundo diz que o mundo vai ficar lindo, que tudo vai dar certo. Fofo, né? Coraçãozinho, todo mundo, fofo. Que daqui 3 anos as coisas vão melhorar. Mas assim, vamos lá, no fundo, ser empreendedor, dá para ser empreendedor sem ser otimista? Não dá. Você nem abre as portas. Se você for olhar o cenário que a gente tem aqui, a gente nem abre as portas. O que é importante? Otimismo, sim, a gente tem que buscar as coisas, a gente tem que ir atrás. Nós somos fortes, as mulheres são fortes, né? Nós estamos, em alguns estados, dominando os negócios, então é muito importante que a gente busque conhecimento e capacitação. Enfim, esse era o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço imensamente. Aqui estão os contatos da rede. Vocês podem me seguir, é Ana Fontes BR, em todas as redes sociais. Eu não consigo adicionar ninguém no Facebook, porque o Mark não permite, né? Eu já atingi o limite de 5.000 amigos, mas meus posts são todos abertos. E quero, mais uma vez, agradecer o convite para estar aqui. E espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Obrigada. Bom, gostaria de chamar a Alessia Rocha, que é embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em BH, que veio para entregar o troféu para a Ana. E também líder da ASOS.
Muito obrigada, Ana. Muito bom ter você novamente conosco. Obrigada, Ana. Só quebrar as regras, né? Só para vocês verem, a Ana, o ano passado, esteve com a gente no congresso, foi motivo de inspiração, né? Saí do congresso, falei, alguma coisa precisa acontecer. Entrei em contato com ela e a gente acabou desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo feminino em Belo Horizonte. Então, já tem 1 ano aí que esse trajeto. Espero que todas as palestras aqui também inspirem vocês a desenvolver alguma coisa na cidade de vocês. Obrigada, Alessia.